Estamos ainda em uma série de mensagens expositivas sobre o tema o que Jesus espera dos seus seguidores, o que Jesus exige de nós. A gente tem utilizado como texto base dessa série de mensagens o texto de Mateus, capítulo 28, 18 a 20, em que Jesus, depois de ter ressurreto dos mortos, antes de voltar ao lado do Pai, ele diz: toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, ensinando outros a obedecer tudo aquilo que eu passei. E nós temos enfatizado cansativamente nessa série a importância de, primeiro, conhecer tudo que Jesus mandou. Não tem como obedecer sem ao menos conhecer. Depois de conhecer, obedecer. E depois de conhecer e obedecer, ensinar outros a conhecerem e obedecerem tudo aquilo que Jesus mandou. Portanto, como a última coisa que Jesus nos deixou foi essa, nós devemos nos atentar a esse mandamento, ou a esses mandamentos, esse conjunto de coisas que Jesus exige e espera de nós. E essa noite vamos falar de mais uma coisa que ainda nós não falamos sobre aquilo que nós devemos fazer, pois é aquilo que Deus espera de nós. Para isso, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 18. Vamos ler a parábola que Jesus conta para falar sobre esse dever, do versículo 1 até o versículo 8. Uma parábola muito conhecida, talvez da maioria de nós. Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Eu vou pedir desculpa aos irmãos, ou licença. Especificamente hoje, eu vou ler numa outra versão essa parábola. Mas não tem nenhum problema você acompanhar na versão que você tem aí, que a gente costuma usar, que é a nova versão transformadora, NVT. Mas dessa vez, especificamente, eu vou ler na versão revista e atualizada, ok? Então, se a sua versão tiver um pouquinho diferente, não tem nenhum problema, é a mesma palavra de Deus. Lucas 18, 1 a 8, o texto diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa é a palavra de Deus. Deixa eu começar falando com as crianças. Crianças, imagine comigo a seguinte situação. Os seus pais, decidem que vão fazer uma viagem e por qualquer razão que seja, vocês não poderão ir junto. Ok? Tirando aí o problema legal disso, de os pais irem embora, deixar uma criança sozinha em casa, esqueça isso por um pouco. Mas imagine essa situação. Os seus pais vão embora, vão fazer uma viagem longa e te deixam em casa. Mas para que você não fique desamparado, para que você não fique desesperado, pensando: nossa, e se eu precisar de alguma coisa, com quem que eu vou falar? Seus pais deixam um telefone com você. E eu estou usando telefone de propósito, não celular, para não dar a ideia de que a criança vai poder ficar jogando joguinho quando seus pais estão fora. Isso não é capaz que a criança nem lembre da existência dos pais mesmo. Mas é um telefone, só pode ligar com ele, ok? E então você está lá, sozinho, e os seus pais dizem para você: tudo que você precisar, você nos contate, você nos ligue.
Até mesmo, não somente por aquilo que você precisar, mas para que tenhamos um relacionamento ainda, mesmo quando nós estivermos fora. Eles dizem também para você que mesmo se eles demorarem para atender, ou parecerem demorar para atender você, que ainda assim você não deve desistir. Que ainda assim você não deve desligar o telefone quando deu os primeiros toques. Continue na linha. Crianças, faz sentido os pais de vocês estarem fora e te darem um telefone para tudo que vocês precisarem, vocês poderem entrar em contato com ele. Quando vocês tiverem saudade, vocês poderem falarem com eles. Faz sentido você não ligar? Faz sentido você abandonar o telefone, deixar de lado? Faz sentido você ter o privilégio de ter os seus pais ali prontos, ainda que à distância, para atendê-lo em suas necessidades, você não usar o recurso do telefone e quando tiver alguma necessidade, você correr para buscar qualquer outra ajuda que não a ajuda dos seus pais, que prometeram que de alguma forma eles estariam ali, prontos, ainda que distantes, para responder às suas dificuldades, aos seus problemas, às suas necessidades. Não faria sentido abandonar o telefone, não é mesmo? Não faria sentido não persistir, mesmo que a distância fosse difícil. E deixa eu te fazer uma última pergunta, crianças, mas para as crianças maiores, os adultos também. Como seria o retorno dos seus pais dessa viagem longa? Depois de um bom tempo, se você não tivesse usado o telefone? Como seria? Eles prometeram que eles estariam prontos a atender às suas necessidades, prontos a se relacionar com você. Quando eles voltassem, se você não tivesse usado o telefone, como seria para os seus pais? Bom, é sobre essa persistência que o texto que nós lemos hoje fala. Ainda que respeitando as limitações da historinha que eu contei aqui para as crianças, mais ou menos é o que Deus faz. Deus vem a este mundo, nos visita em Jesus, mas Ele está preparando os seus discípulos para o momento em que Jesus voltaria ao Pai. E nesse tempo em que Jesus voltaria ao Pai, os discípulos deveriam manter contato com Jesus por meio de um telefone, chamado oração. E que um dia, esse mesmo que foi para essa viagem, foi nos preparar um lugar, ele voltará. E qual terá sido a nossa experiência com a oração quando ele voltar? Mas eu quero falar que a parábola fala sobre persistência. A parábola, a ilustração, o texto que nós lemos, fala sobre perseverança. E perseverança é uma palavra muito famosa em nossos dias. Persistência é uma palavra muito famosa. E deve ser famosa mesmo, porque é uma palavra muito importante. A persistência é o que faz pessoas, a diferença entre pessoas que fracassam e que têm sucesso. Porque as pessoas que fracassam, às vezes, estão a um passo de terem sucesso apenas se continuarem, se persistirem, se perseverarem. Persistência é uma palavra muito importante. Muitas são as histórias de sucesso que são louvadas por conta da persistência. Persistência é uma característica daqueles que não desistem fácil. Agir com persistência é ser esforçado, é ser focado nos seus objetivos e não desistir deles. Creio que, de uma certa forma, todos nós tenhamos persistência. De uma certa forma. Porque todos nós persistimos em alguma coisa. A diferença está naquilo em que nós persistimos. Alguns persistem em tocar um instrumento. Outros persistem em estudar uma língua ou uma matéria específica. Outros persistem em fazer exercícios físicos, conquistar alguém, ganhar dinheiro. Mas todos nós persistimos em alguma coisa. Ainda que muitas vezes o que nós persistimos seja o erro. Ainda que muitas vezes nós
persistamos em coisas inúteis. Ainda que muitas vezes sejamos persistentes em não persistir em algo que deveríamos. Mas o ponto é, muitas vezes, nós não persistimos em áreas muito necessárias. E a área que eu gostaria de atentar esta noite é a oração, que é um exemplo de área em que definitivamente, se não todos nós, a maioria de nós, tem muita dificuldade em persistir. Muita dificuldade. Por isso, Jesus alertou os seus seguidores sobre a necessidade de perseverança na oração. Porque ele sabia que teríamos dificuldade. Jesus sabia. Lucas, que é quem está relatando essa história aqui de Jesus, fala no contexto que quando essa passagem é relatada, o contexto da conversa de Jesus com seus discípulos é sobre a sua volta. Jesus está falando com os seus discípulos sobre um dia que ele voltaria. E os seus discípulos ainda não tinham entendido muito bem essa história de ir e voltar, mas Jesus está explicando para eles, um dia eu vou, mas eu volto. E eu estou dando instrução para vocês do que vocês devem fazer enquanto eu estiver fora. E é interessante que dentro desse contexto de Jesus estar anunciando a sua vinda, Jesus fala sobre oração. E por que ele fala de oração nesse contexto? Porque estar preparado para o retorno de Jesus tem tudo a ver com oração. Sem oração, nós não estamos preparados para a volta de Jesus. É isso que ele ensina na transição do capítulo 17 para o capítulo 18 que nós lemos. Quando Jesus voltar, estaremos ligados no telefone que ele nos deixou? Lá no capítulo 21 de Lucas, Jesus diz novamente que eles deveriam orar para que eles estivessem preparados para a sua volta. De novo, a ênfase de que estar preparado para a volta de Jesus tem tudo a ver com oração. E é o que ele começa a dizer no começo desse texto aqui, no capítulo 18, versículo 1, quando ele diz, Jesus contou uma parábola, que é uma história, uma ilustração, para mostrar o seguinte, qual é a moral da história que Jesus conta? O dever de orar sempre e nunca desanimar. Essa é a moral da história. Tá? A ilustração serve para isso. Em outras palavras, o objetivo da história de Jesus é mostrar como que até a sua volta, nós não deveríamos desgrudar do telefone chamado oração. Como nós não deveríamos desistir da oração, mesmo quando a nossa experiência com ela não fosse do jeito que nós imaginávamos ser. Mesmo que parecesse que Deus estava demorando para atender a chamada, mesmo que parecesse que Ele estivesse não nos respondendo, nós deveríamos persistir, permanecer na oração e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar é o que é exigido dessa história ou desse texto que Jesus está nos mostrando aqui. Orar sempre significa orar no decorrer do dia. Não naquela atitude muitas vezes preguiçosa de pessoas que não querem separar um tempo para oração e dizem que passam o dia lembrando de Deus e orando, mas na verdade elas não param nem um segundo para orar especificamente, com atenção total. Mas também não apenas passar o dia em oração, orando antes ou após terminar qualquer coisa que nós fazemos, mas também não desanimar nos nossos pedidos, nas nossas interações com Deus. Então Jesus conta a história. E qual é a história que Jesus conta? Como toda boa história, ele apresenta os personagens. Lá no versículo 2, ele apresenta o primeiro personagem. Em certa cidade havia um juiz. E ele diz, esse juiz não temia Deus, ele não respeitava a ninguém. Essa é a descrição do personagem. Pense comigo, um juiz, ele é colocado no posto de juiz para quê? Para quê? Para fazer justiça às pessoas que precisam, certo?
É para isso que o juiz é colocado naquela função. Mas Jesus está falando, existia um juiz que tinha sido colocado nesse posto para fazer justiça, para atender as pessoas, mas esse juiz não temia a Deus, que é o supremo juiz, e esse juiz não respeitava ninguém. Esse é o personagem da história. Então agora ele vai apresentar um segundo personagem. No versículo 3, ele diz, naquela mesma cidade havia agora uma viúva, alguém que tinha perdido o seu marido. E essa viúva sempre procurava o juiz, dizendo a mesma coisa toda vez que ela procurava. Ela dizia, julgue a minha causa contra o meu adversário. Ela só dizia isso, julgue a minha causa contra o meu adversário. E a ideia do texto é que essa viúva não foi uma ou duas vezes procurar esse juiz. Ela ia persistentemente, perseverantemente, ela ia até esse juiz fazer o seu pedido, pedir justiça. E com a mesma perseverança, aquele juiz não atendia aquela mulher. Perceba, em primeiro lugar, aquela viúva estava procurando o juiz de maneira desesperada, porque aquela viúva só tinha aquele juiz para atendê-la. Numa época como aquela, numa cultura como aquela, uma viúva não tinha ninguém para fazer justiça à sua causa. Ela não tinha marido. Se ela não tivesse filhos que estavam atentos à sua necessidade, ela não tinha ninguém por ela. Por isso ela precisava daquele juiz. Então ela era consciente da sua necessidade, e por conta dessa sua consciência da sua necessidade, ela ia até a pessoa que poderia fazer justiça à sua causa. Mas a parábola diz que aquele juiz, no versículo 4, não a quis atender por um tempo. Mas depois teve o seguinte pensamento, é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém, mas como essa viúva me importuna, então eu vou atendê-la. E a razão ele dá no versículo 5, né? Porém, como essa viúva fica me importunando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que ela venha me molestar. Em outras palavras, o texto original, a expressão original do texto, aquele juiz tinha medo que aquela viúva deixasse ele com o olho roxo. Essa é a expressão original que o texto usa. Olha, eu vou atender aquela viúva porque o desespero é tanto que eu posso acabar com o olho roxo, por isso eu vou atendê-la. Ou seja, as motivações que o juiz tem para atender aquela viúva não eram das melhores. Uma motivação egoísta, uma motivação que temia pelo seu próprio bem-estar, talvez até pela sua impaciência de, cara, se eu não atender essa mulher, ela vai continuar vindo aqui o tempo todo, então é mais fácil eu atendê-la logo para eu me ver livre dela. Um juiz mau, um juiz que não respeitava de fato ninguém, um juiz que não temia Deus, é esse o personagem. Agora, preste atenção no que esse ser totalmente diferente de Deus, esse juiz mau, ele diz, eu vou atender por conta da perseverança dessa mulher, que está me fazendo ter medo de ficar com o olho roxo, que está me fazendo não ter paz, então eu vou atender por conta da perseverança dela. O que Jesus está nos convidando a fazer aqui é olhar para o contraste. Existe um grande contraste aqui. Existe de um lado Deus, bom, um santo e justo juiz, e do outro lado tem um juiz mau, que não teme a Deus, que não respeita ninguém, mas que no final das contas se curvou diante da persistência daquela mulher. E o que Jesus está nos convidando é olhar para o contraste e perceber quem Deus é por contraste. Ele diz no versículo 6, então o Senhor disse, Jesus disse, né? Ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Preste atenção no que esse juiz iníquo está falando. E ele faz a pergunta, será que Deus, por contraste, não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Será mesmo que Deus não fará justiça aos que ele mesmo escolheu? Repare no contraste. Aquele juiz mau não escolheu aquela viúva para estar importunando na sua porta. Ele não escolheu. Ela apareceu ali porque quis. Ele não escolheu isso. Mas Jesus está dizendo que Deus nos chamou e nos escolheu para estarmos diante dos portais do céu, clamando por justiça. Primeiro contraste.
O juiz não chamou aquela viúva, mas Deus tem nos chamado, Deus tem nos convocado a pedir-lhe, a buscar-lhe. E Deus fez promessas quanto a isso. O segundo contraste é que aquele juiz era mau, não temia Deus, não respeitava ninguém, mas o juiz que é Deus, ele é perfeitamente justo e bom. E como se não bastasse, ele ainda nos prometeu que nos ouviria, ele ainda nos escolheu para estarmos diante da sua porta pedindo, ele ainda nos deu um telefone chamado oração, que nós não deveríamos desgrudar dele. Mas existe uma característica daqueles a quem esse juiz escolheu para estar na sua porta. E Deus, e Jesus aqui faz questão de falar qual é essa característica daqueles a quem o Pai escolheu para estar importunando nos portais do céu. E olha só a característica. Esses que o Pai escolheu clamam de dia e de noite. Versículo 7 diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos e só a eles ele fará justiça? Mas quem são os escolhidos? Que a ele clamam de dia e de noite. Por isso que eu estou falando, a volta de Jesus está totalmente vinculada com a ideia de oração. Porque os escolhidos serão aqueles, ou são aqueles, que não desgrudam da oração. Os escolhidos são aqueles que clamam de dia e de noite. A palavra clamar aqui é uma palavra forte, é uma palavra gritar. São aqueles que, conscientes do seu desespero, conscientes da sua necessidade, gritam, clamam, desesperados buscam a Deus, dia e noite. Ou seja, por todo o dia há uma busca perseverante na oração. Os escolhidos continuam batendo na porta do céu incessantemente. Eles continuam na ligação, eles não desligam. Eles persistem em apresentar a sua situação diante de Deus. Mesmo que Deus, o juiz, pareça demorado, mesmo que Deus, o juiz, pareça indiferente aos nossos constantes telefonemas, ainda que ele pareça estar sendo tardio ao nos responder, Jesus está dizendo: só parece. E muitas vezes parece, não é? Muitas vezes parece que Deus está demorando. Muitas vezes parece que Deus está indiferente. Muitas vezes parece que Deus está se esquecendo de nós. Muitas vezes a nossa experiência da oração parece algo árido, parece algo sem impacto nenhum. Parece que estamos falando ao vento. Parece não haver um relacionamento, parece não haver uma resposta. O famoso teólogo João Calvino, um dos grandes reformadores do século XVI, escreveu o seguinte, abre aspas: nosso Pai, embora jamais durma e jamais esteja ocioso, ou seja, sem nada para fazer, contudo, muitas vezes dá mostras de que é assim, de que talvez não esteja atento. Muitas vezes ele dá mostras ou aparenta que ele não está se preocupando com nada. Mas para nos exercitar desse modo, a rogar-lhe, pedir-lhe e importuná-lo, porque ele vê isso como muito conveniente para pôr remédio à nossa negligência e descuido. O que João Calvino está dizendo? Ele está dizendo, muitas vezes Deus parece mesmo distante. Muitas vezes Deus parece indiferente. Muitas vezes Deus parece demorar. E João Calvino está dizendo, ele faz isso de propósito. Porque isso é saudável para pôr remédio à nossa negligência à oração. Isso nos faz percebermos a nossa dependência com mais clareza. Isso nos faz buscar nele com mais perseverança, uma perseverança tal que o glorifica, uma perseverança tal que demonstra que ele é o único que pode atender às nossas necessidades, assim como aquela viúva demonstrava que ela necessitava daquele juiz que não queria atendê-la. João Calvino diz que a aparente ausência de Deus ou demora de Deus é um remédio santo para
curar a nossa negligência, o nosso descuido na nossa vida de oração. Jesus então encerra com a explicação da parábola, com uma promessa e uma pergunta. Essa é a parábola. É uma parábola muito simples, é uma história muito curta. E ele termina essa parábola com uma promessa e uma pergunta. Eu quero te levar a isso. O versículo 8. Jesus diz: eu digo a vocês, que depois de ter falado tudo o que eu falei, de ter contado uma história, de ter falado que Deus fará justiça, que Deus escolheu vocês para estar ali na porta, ele diz: eu digo a vocês, que depressa, rápido, Deus fará justiça para vocês. É uma promessa que Deus fará justiça e não de maneira demorada, mas depressa. E aí talvez você esteja se perguntando, mas espera aí. Eu estou há anos orando por uma situação e nada aconteceu. Como é possível que o texto está dizendo que ele fará justiça depressa se eu estou há anos, se talvez meus pais estão há anos orando por uma coisa que nunca aconteceu? Como que é depressa? E aqui a ideia que nós precisamos entender na Bíblia como um todo, que depressa aqui significa no tempo certo. Porque Deus não está dentro e limitado ao tempo e espaço. No tempo, o tempo certo é o tempo daquele que conhece as leis. No tempo daquele que tem o tempo em suas mãos. Lembra lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? E o texto continua dizendo que Deus não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a achem demorada. Lembra? Pedro fala sobre isso. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E Deus não demora. Deus nunca demora, Deus nunca chega atrasado. Deus faz todas as coisas no tempo certo. E se de fato é assim, que conclusão dessa história mais magnífica? Porque a história está nos ensinando então que Deus vai atender no tempo certo. E quando ele aparentar demorar, ele tem uma razão para isso, para essa aparente demora, mas nunca demora, porque ele nunca chega atrasado. Deus fará justiça, sim, e cuidará dos nossos casos, sim. Só basta termos o mesmo tipo de fé que aquela mulher, que aquela viúva teve. Vocês entendem isso? Jesus está fazendo uma promessa. E a promessa é: Deus vai escutar vocês e Deus fará justiça ao que vocês pedirem. Não é Deus vai ver se tiver tempo, se vocês estiverem com bom comportamento. Deus vai avaliar todas as coisas. Se tiver agenda, se tiver bom comportamento, então Deus vai atender. Não, ele está dizendo: Deus fará e fará depressa. Agora o texto termina com uma pergunta meio triste. Porque Jesus está contando uma das maiores e melhores notícias que aqueles discípulos e nós poderíamos ouvir. Não é? Mas é uma pergunta triste no final. Uma pergunta meio retórica. Até porque ninguém responde a pergunta. Mas ele diz, o próprio Jesus, depois de ter dado a faca e o queijo na mão para a gente, ele diz: quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando eu voltar, eu nem fui ainda, mas quando eu voltar, será que eu ainda vou encontrar semelhante fé na terra? Será que eu vou encontrar uma fé como a daquela viúva, que mesmo sabendo que tinha um juiz mau e que não queria atendê-la, ela foi perseverante até que ela fosse atendida? Será que eu vou encontrar esse mesmo tipo de fé quando eu voltar? Eu estou dando tudo para vocês. Eu estou dando o melhor presente para vocês. Eu estou dizendo que o Pai de vocês escolheu vocês para estar pedindo. Eu estou dizendo que Ele vai atender a oração de vocês, que Ele vai fazer justiça à sua causa e fará no tempo certo. Mas será que mesmo com todas essas promessas, será que alguém, quando eu voltar, estará ligado ao telefone ainda? Será que alguém
terá o mesmo tipo de fé que essa viúva teve? Será que alguém perseverará? E a pergunta é meio triste, porque ela dá a entender que muitos não perseverarão. Muitos não persistirão e, portanto, muitos não estarão preparados para quando Jesus voltar. Em outras palavras, a pergunta é: mesmo sabendo tudo isso sobre Deus e sobre as promessas que Ele faz, vocês não terão a mesma fé que aquela viúva teve, que a levou a persistir? É uma pergunta para mim e para você. Nós devemos responder. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará semelhante fé na terra? Jesus está dizendo: será que apesar da minha promessa, quando eu voltar, alguém vai estar me buscando com essa fé? E percebe aqui, meus irmãos, preste atenção, percebe a relação que o texto faz de oração com fé? Jesus contou uma parábola inteira sobre perseverança na oração, mas ele termina com uma pergunta sobre fé. Já reparou nisso? Será que quando eu voltar eu vou encontrar alguém com esse tipo de fé? Ele poderia ter falado: será que quando eu voltar eu vou encontrar alguém orando? Mas ele fala: será que eu vou encontrar alguém com fé? E por que isso? Porque não existe fé onde não há oração, e não existe oração onde não há fé. Vou repetir. Não existe oração onde não há fé, e não existe fé onde não há oração. As duas coisas na Bíblia andam juntas. E existem vários textos que eu poderia citar aqui para provar o ponto, mas eu vou citar apenas 2, porque é importante. Porque toda vez que a gente se defronta com a realidade, nós não oramos o quanto deveríamos, nós não persistimos na oração o quanto deveríamos, a gente pega se pensando: mas como mudar? O que eu posso fazer de diferente? Eu já tentei tantas vezes, eu continuo na mesma vida de oração medíocre, desistente, sem perseverança. Por isso é importante entender a relação com a fé. E 2 textos. O primeiro deles, Hebreus 4,16, que diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Aproximar do trono da graça significa oração. Confiança, ou seja, com fé, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, mais um texto que diz que se nós procurarmos o trono da graça, se nós procurarmos a Deus com confiança, oração e fé, Deus nos atenderá com a graça necessária para socorro em ocasião oportuna. Oração e fé. Outro texto, ainda em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, oração aqui, creia, de novo a palavra fé, que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, sem fé não dá para agradar a Deus. Sem fé não há busca de Deus. Não existe. Aquele que se aproxima de Deus, aquele que busca a Deus por meio da oração, é necessário que ele creia que Deus existe e que se torna recompensador daqueles que estão buscando. Percebemos então que o problema da nossa falta de persistência na oração é um problema de fé. Fé em reconhecer quem Deus é e reconhecer aquilo que Deus promete, aquilo que Ele faz. Portanto, a maneira de pormos remédio à nossa falta de perseverança na oração é buscar conhecer quem Deus é. É buscar conhecer as promessas que Deus faz. Porque quando começarmos a conhecer de fato a natureza e o caráter de Deus, automaticamente a nossa fé será nutrida e a nossa oração será perseverante. É por isso que Jesus conta essa parábola, porque ele está querendo mostrar, por contraste, quem Deus é. E se as pessoas tiverem consciência de quem Deus é, então a sua fé será aumentada e a sua perseverança, da mesma forma, aumentada. Mas esse texto, especificamente Hebreus 11:6, ele tem uma coisa muito preciosa e que não pode ser deixada
de ser mencionada. Deus recompensa a busca incessante por Ele. Que maravilhoso é isso! Que maravilhoso é reconhecer, preste bem atenção no que eu vou dizer, que não há nenhum segundo sequer perdido em oração. Não existe tempo perdido na oração. A gente pode perder tempo com muitas outras coisas, mas oração não é possível perdermos tempo. Ele sempre nos recompensará, mesmo, preste atenção, quando Ele não nos der aquilo que nós queremos ou aquilo que nós pedimos. Ele sempre nos recompensa, mesmo quando não nos dá aquilo que nós queremos. Mas por que Ele não nos dá aquilo que nós queremos? A Bíblia fala porque pedimos mal. Pedimos para nos esbanjar em nossos próprios prazeres terrenos. E se Deus nos ama, Ele não pode nos dar aquilo que a gente pede. Na maior parte das vezes. Porque nós não sabemos pedir. Eu não seria um pai amoroso se eu desse tudo aquilo que o Isaac me pede. Porque ele me pede coisas sem noção. E nós somos sem noção. Pastor norte-americano, recém-falecido, Tim Keller, uma vez ele contou que ele estava passando por um tempo difícil na sua vida de oração, nos seus pedidos que ele estava fazendo. E ele então, certa vez, lendo e orando, ele percebeu Deus querendo dizer-lhe algo que ele nunca tinha se atentado ainda. E ele disse no relato dele que é como se ele tivesse escutado Deus dizendo: quando um filho meu me faz um pedido, eu sempre dou o que ele teria me pedido, se ele soubesse tudo o que eu sei. Como se Deus estivesse falando: sim, eu sempre atendo às orações dos meus filhos, só que eu só dou para eles aquilo que eles pediriam, se eles soubessem tudo o que eu sei. Porque do contrário, meu filho pode estar pedindo uma cobra, porque ele acha que a cobra é bonitinha, e se eu der uma cobra para ele, ele vai morrer. Ela vai se enrolar no pescoço dele, ela vai mordê-lo, ela vai feri-lo, ela vai matá-lo. Mas ele está achando que é uma coisa boa, porque ele não sabe tudo o que eu sei. O Isaac não sabe tudo o que eu sei, por isso que eu não dou tudo o que ele pede. Deus sabe infinitamente mais. A diferença entre Deus e nós é muito maior do que a minha para o Isaac. Portanto, no final das contas, Deus sempre está disposto a nos atender quando nós pedimos aquilo que, se soubéssemos o que Ele sabe, Ele nos daria. Mas quando Ele não nos dá o que pedimos, não é por maldade, mas é por amor. Ou seja, Deus não nos dá o que queremos porque estamos infinitamente longe de conhecer todas as coisas e de discernir o que é melhor para nós. Por isso, a história que Jesus contou sobre a viúva incessante, não nos ensina que nós vamos ter sempre o que queremos se formos persistentes. Olha, eu vou pedir para Deus todo dia uma mansão com uma Ferrari na beira da praia, e se eu permanecer orando por isso tanto tempo, Deus vai me dar aquilo que eu quero. Não, não é isso que a parábola está ensinando. A parábola está falando que Deus fará justiça às causas dos escolhidos. Mas fazer justiça não é dar tudo aquilo que alguém pede. O juiz não é um Papai Noel que vai dar tudo que alguém pede para ele. Ele fará justiça ao caso. E o que Deus promete é que Ele fará justiça depressa. E que Ele fará a sua melhor justiça. Mas fazer justiça não é nos dar aquilo que nós pedimos. Mas ainda que peçamos aquilo que não é exatamente a vontade de Deus, a Bíblia está afirmando que nenhum segundo sequer em oração é perdido, porque Deus recompensa a busca incessante. Ele não está dizendo que Ele responde à oração incessante, Ele está dizendo que Ele recompensa a oração incessante. Ou seja, talvez você ore a vida inteira por uma causa, e você morra sem ver a sua causa ter sido atendida. A Bíblia garante que o seu tempo de vida orando por aquela causa não foi perdido.
e Deus sabe recompensar. E Deus vai recompensar. E o próprio fato de você ter perseverado a vida inteira em oração por aquilo, já é uma recompensa de Deus. Não há um segundo sequer perdido em oração. Eu já tive contato com mães que oraram a sua vida inteira pela conversão dos seus filhos. E viram o seu filho morrer sem aparentemente ter se convertido. E muitas se questionaram, dizendo, será que eu perdi a minha vida inteira orando por isso? Será que eu perdi tantas dezenas de dias, horas, meses, anos da minha vida orando por uma coisa que não aconteceu? E eu podia, com base em Hebreus 11:6, dizer, não há nenhuma busca que Deus não recompense. Ainda que Ele não tenha dado o que você pediu, Deus sabe recompensar. Não há um segundo sequer perdido em oração. Agora, por fim, Deus sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. E justamente por isso devemos ser confiantes e persistentes na oração de dia e de noite, porque Deus vai nos atender com a sua sabedoria e com a sua justiça. Eu quero dizer para você hoje que Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Mas talvez você esteja se perguntando, como ter certeza disso? Eu quero te levar para você olhar comigo para um símbolo, para uma imagem. Quero que você olhe comigo para a cruz. Romanos 8, versículo 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou a morrer uma morte de cruz. Será que Ele não nos dará graciosamente, com Ele, em Jesus, todas as coisas que precisamos? Paulo vai dizer, olhe para o que Deus fez com o seu filho na cruz. Você ainda tem dúvidas de que Ele nos atenderá? Você ainda tem dúvidas de que Ele nos ama? Você ainda tem dúvidas de que Ele sabe o que é melhor para nós? Portanto, antes de você falar que Deus não atendeu ou não atende a sua oração, ou que Ele não sabe o que é melhor para você, preste atenção nessa frase. Deus não poupou o seu próprio filho. Deus enviou o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar, e naquela cruz, Jesus, o Filho de Deus, gritou, Deus meu, oração, Deus meu, por que me abandonaste? Deus, por que o Senhor deixou de atender a minha oração? Deus, por que o Senhor não me ouve mais? É o que Jesus estava gritando. Porque o Senhor me desamparou. Jesus foi abandonado em uma cruz para que eu e você fôssemos ouvidos por Deus. E você ainda não tem fé que Deus pode atender melhor do que aquilo que podemos imaginar? Quem imaginaria que de uma cruz Deus nos tiraria o nosso maior presente, que é a salvação? Como não confiar num Deus que deu o seu próprio Filho? Será que de fato Deus não nos dará graciosamente em Jesus tudo aquilo que é o melhor para nós? Lembre-se, o mau juiz quer apenas deixar de ser importunado. O mau juiz quer apenas deixar de ser importunado. Mas Deus, o bom juiz, quer a fé, que consciente da nossa necessidade, expressa dependência por meio da oração incessante. Vou repetir. O juiz mau só quer deixar de ser importunado. Mas o bom juiz, ele quer a fé, que consciente da nossa necessidade, expressa dependência por meio da oração incessante, por meio da oração perseverante. É isso que Deus quer. Deus quer perseverança, uma perseverança tal que é consciente da sua necessidade, do seu desespero, de que nós não podemos viver uma vida sem Deus. Por isso eu quero te perguntar essa noite, de maneira bem prática. Você tem colocado as suas questões diante de Deus de dia e de noite? De dia e de noite, não é um negócio, uma vez eu pedi, não. Você tem colocado as suas questões diante de Deus de dia e de noite? Quais são as injustiças? Quais são os problemas? Quais são as causas?
Quais são as ansiedades? O que está acontecendo na sua vida? Minha pergunta é, você tem colocado isso diante de Deus de dia e de noite? É esse lugar que Deus nos convocou para estar, diante dos portais da graça. Não sejamos como meninos que batem na porta, e aí quando a pessoa vai abrir, eles já estão longe. Muitas vezes somos assim na oração. Batemos 2 ou 3 vezes, e antes que Deus nos atenda, nós já desistimos. Quais pedidos você começou a orar e já desistiu de orar por eles? Porque começar a oração é muito fácil. Começar a orar por novos motivos é muito tranquilo. Mas por quais motivos nós perseveramos? Qual é o seu pedido que mais tempo você tem feito diante de Deus? Qual é a causa? Talvez algum pecado? Talvez algum pecado esteja te assombrando por muito tempo. Talvez você já tenha desistido de orar por ele. Orar para que Deus ajude-o a exterminar esse pecado da sua vida. Talvez você já orou por um tempo e falou, quer saber, nada está acontecendo, eu vou desistir. Há necessidade de perseverança. Talvez alguma ansiedade que te acompanha por tanto tempo e você já desistiu de orar por isso. Talvez a conversão de alguém, de um familiar, de um amigo. Será que você já desistiu de orar pela conversão de alguém? Será que você já desistiu de orar por amadurecimento na sua própria vida? O amadurecimento do povo de Deus, da sua igreja? E a gente se pergunta porque a gente não cresce. Porque deixamos de orar, deixamos de pedir. E certas coisas Deus fará somente por meio da oração. Será que você desistiu de orar pelo crescimento da sua igreja? Será que você tem orado pelo seu crescimento espiritual, tanto quanto no começo da sua caminhada cristã? Ou por ser alguém marcado pelo poder de Deus? Ou nós já desistimos? Começar pedidos é fácil, mas por quantos deles nós perseveramos? Por quantos deles nós batalharemos? Clamaremos por justiça continuamente, como aquela viúva fez? Cientes de que temos um Deus que é bom e que nos atenderá depressa? Mais uma pergunta, você tem tido fome e sede por justiça? Você tem orado por aquilo que Deus se importa? Você tem orado orações repletas da importância do reino de Deus? Você tem orado pela volta de Jesus? Ou você já se cansou de orar por isso? Jesus já demorou demais para voltar, então eu cansei. Lembre-se de que Jesus conta essa parábola em um contexto que falava sobre o seu retorno. E estar preparado para a volta de Jesus tem tudo a ver com a nossa persistência na oração. Hoje, você estaria preparado para a volta de Jesus? Portanto, lembre-se do que você já parou de orar. Porque talvez se cansou, porque não teve fé, e volte a orar com perseverança, crendo que Deus recompensa aqueles que o buscam pela fé. Não há um segundo sequer perdido em oração. Portanto, planeje passar preciosas horas na presença de Jesus. Jesus em uma cruz deixou de ser ouvido para que eu e você fôssemos ouvidos por Deus. Não desperdicemos essa oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor não apenas exige de nós a oração, mas é por meio dela que o Senhor nos recompensa de maneira muito graciosa. Obrigado porque Jesus um dia deixou de ser ouvido para que nós pudéssemos ser ouvidos pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho. Obrigado porque o Senhor nos prometeu que nos faria justiça depressa às nossas causas, nos atendendo melhor do que nós podemos pedir ou imaginar, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. E o Senhor sabe nos recompensar. Portanto, Deus, ajuda o teu povo. Ajuda a tua igreja, Pai.
nós falhamos miseravelmente em perseverar na oração. Nós nos cansamos, nós nos desanimamos, nós não temos fé como deveríamos. Portanto, Deus, demonstre o teu caráter para nós essa noite, de tal forma que, encantados e impactados pelo teu amor e pelo teu poder e pela tua justiça e pela tua bondade, as nossas vidas de oração sejam transformadas. Que sejamos um povo marcado por joelhos dobrados diante do Senhor, por uma santa dependência que reconhece no Senhor a fonte da nossa justiça, a fonte da nossa sabedoria, a fonte da nossa salvação, a fonte do nosso socorro. Não nos permita que negligenciemos tamanha oportunidade e que estejamos vinculados ao telefone da oração até a volta de Jesus Cristo. Pois assim oramos em seu nome. Amém.